Você sabe o que o pagodeiro foi fazer na igreja? Pagodeiro? Não. Ele foi cantar pagode. Ó, eu tenho uma boa também, hein? Ah. Você sabe qual que é o cereal favorito do vampiro? Nem ideia. Aveia. E a diferença entre a lagoa e a padaria? Não conheço. Na lagoa há sapinho, na padaria assa pão. Ó, eu lembrei de outra também. Ah. Acho que essa você vai gostar. Você sabe qual que é a relação entre vinho e bicicleta? Então você vai ter que assistir o Tá Ligado de hoje pra descobrir. É piada isso? Nossa, sem graça. Essa foi boa, hein? Olha só, gente, nem tudo é piada nesse programa, viu? Vinho e bicicleta têm relação, sim. E quem criou essa relação foi o nosso entrevistado, nosso convidado de hoje, né, Thiago? Pois é, ele é um dos responsáveis pelo canal de vídeos no YouTube Vinhos de Bicicleta e lá ele fala sobre dicas de harmonização, roteiros de viagem, enfim. Muita coisa relacionada a uma das bebidas mais amadas e mais consumidas do mundo, o vinho. Bem-vindo, então, Rodrigo Ferraz, sommelier de vinhos, muito obrigado. Influencer digital de vinhos. Um pouco de tudo. Se tem vinho, você está no meio. É isso aí. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, podendo conversar um pouquinho dessa cultura com vocês, que é uma cultura, como vocês disseram, né, que se consome muito no mundo todo, mas Sim. aqui no Brasil ainda está engatinhando. Você falou, nos bastidores a gente estava conversando sobre isso. Atualmente o Brasil ainda não é um dos grandes consumidores de vinho do mundo. Não, né? mas você sabe que assim, o mundo está de olho, né, no Brasil, e tem um motivo para isso, né? Porque quando a gente fala de Europa, os mercados já são muito amadurecidos. Não tem muito para onde o consumo do vinho expandir. Sim. Na verdade, o que está acontecendo lá em Inglaterra, até França, é que em alguns anos ele tem queda de consumo, porque também eles já consomem muito vinho há muitos anos. O Brasil, pelo contrário, tem uma população enorme, né, gigantesca, e a gente não consome quase nada de vinho ainda. Nosso per capita é muito baixo, né? Mesmo com a proximidade de países grandes produtores, por exemplo, Argentina, Chile, estão aqui do nosso lado, produzem, são conhecidos mundo afora, e o Brasil ali do ladinho ainda não conseguiu entrar nessa onda. Ainda, né? Lógico que a gente tem crescido esse mercado exponencialmente. A pandemia, né? Durante a pandemia, parece que o vinho foi eleito como uma bebida de conforto aí para quem estava em casa, né? Então, teve um salto realmente na questão de consumo per capita de vinho durante a pandemia. Mas mesmo com a proximidade, né, com esses outros países, que por sinal consomem muito mais que nós, Sim, per capita, né, a gente ainda tem alguns entraves, né? A nossa cultura ainda está nascendo, porque ela durante muito tempo foi muito elitizada. Era uma bebida que não se tinha acesso por questão de preço, tributação. Teve também a questão de a cerveja ser a bebida nacional, né? E aí o vinho sempre ficou em segundo plano. Só que agora a gente tem ganhado força, né? Sim. Agora, o vinho de mesa, para vocês terem ideia, que tem a diferença, né? Vinho fino e vinho de mesa. O vinho de mesa ainda é mais forte no país, né? Tem um consumo mais generalizado, vamos dizer assim, no país, do que o vinho fino. Que diferença que é essa? Então, bom, porque Vamos era a lá. minha próxima pergunta, porque eu realmente... Já Claro. curioso. Na verdade, a diferença é a matéria-prima, tá? É a uva mesmo. Porque se a gente for dividir, vamos pegar assim, genericamente falando, tem duas espécies bem marcadas de uva, a europeia e a americana, tá? A uva europeia, que é a Vitis vinifera, ela tem um perfil muito dela, que ela é menorzinha, não é essa uva que a gente encontra para consumo in natura no mercado, tá? Eu compro na feira, não é? Não é. A gente não vai lá comprar Malbec, Cabernet Sauvignon na feira. Ela é mais voltada para a vinificação mesmo, né? O bago é menorzinho, é uma uva bem pequenininha. Quando é tinta, a casca é bem escura, bem grossa, bem cheia de tanino, e talvez seja esse o problema do consumo in natura dessas uvas, né? Que aí esse excesso de tanino é o que causa a sensação de adstringência, de banana verde, sabe? Que faz, amarra a né? boca. Amarra um pouquinho, A uva tem isso, a uva Vitis vinifera europeia, e ela tem maior concentração de açúcar, tá, galera? Que é o que o pessoal confunde normalmente, tá? Ela tem maior concentração de açúcar e é por isso
que depois da fermentação alcoólica, né, para se fazer vinho, esse açúcar acaba se tornando álcool, e é por isso que o vinho fino geralmente está lá na casa dos 13%, 14% de teor alcoólico. É o açúcar da uva transformado em álcool, né? A uva de mesa, por outro lado, ela tem menor concentração de açúcares, né, no miolo. Ela é maior, o bago da uva de mesa é maior, então os açúcares e os nutrientes estão mais diluídos ali dentro, né, daquela uva maior. E a casca não é tão grossa e nem tão cheia de tanino. É a uva que a gente conhece aí para consumir natura, uva Isabel, uva Niágara, né? As mais comuns. As mais comuns. Essas uvas foram durante muito tempo vinificadas aqui no país e para se fazer vinho, né? Principalmente porque elas são mais resistentes. O cara manja muito, dá pra ver, né? Se deixar, a gente vai, 30 minutos vão ser pouco aqui pra gente. Mas essa é a diferença. Mas eu quero falar um pouco do seu trabalho na internet, vinhos de bicicleta. E a gente tem algumas fotos aqui também pra gente mostrando enquanto a gente conversa. Olha só. Falando da sua paixão por vinhos. Isso, ela Como é que surgiu esse nome, cara? Vinhos de bicicleta, qual que é a relação? Foi o que inspirou, na verdade, né? Eu era publicitário, sou publicitário, formado lá em São Paulo, trabalhei durante muitos anos em agências de publicidade lá em São Paulo. E aí, em 2012, eu fui para Mendoza como hobby mesmo, né? Hobby, gostava de vinho e tal. Vinho era diversão, né? Era para os momentos... A publicidade me dava um estresse, o vinho me deixava mais tranquilo. E aí eu fui para Mendoza, aluguei sem pretensão, tá, gente? Aluguei uma bicicleta antiga lá, eu fui com uma ex-namorada minha e tinha um casal de canadenses hospedado na mesma pousada que a gente alugou 4 bicicletas velhas lá e saiu pedalando pelas vinícolas de Mendoza, lá em Luján de Cuyo, né, que é uma cidadezinha. Passeio comum ou foi uma... Hoje tá? Agora, na época não era muito não. Agora sim. E aí eu fui pelas vinícolas, degustando vinhos e tal, e andando de bicicleta, e aquilo lá me cativou. Eu já gostava de vinho, já estudava sobre vinho. Eu falei, poxa, eu não estou tão feliz assim com o mercado publicitário em São Paulo e tal. Então, tá aí uma inspiração para trabalhar com algo que eu amo. Que você gosta. E esse passeio de bicicleta foi o que me levou a trabalhar com vinho, por isso vinhos de bicicleta. A gente separou um pedacinho, né, de um vídeo do canal dele pra gente assistir. Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou compartilhar com você as experiências que eu vivi na minha última viagem para o Chile. E te digo uma coisa, foi inesquecível. Vem comigo. Tinha nessa degustação também um recém-lançado vinho rosé da Vic. A garrafa é maravilhosa e a base também era Cabernet Sauvignon. Eu tô falando isso tudo, né? Tô dando destaque para essa uva porque, de fato, a própria vinícola destaca essa uva nos seus vinhos. Nossa, bom. Rodrigo, eu gosto de vinho e eu queria saber mais a respeito, mas eu te vejo falando, eu vejo que está muito longe do meu vocabulário. Que isso, cara? Cabernet Sauvignon, eu sempre quis. Eu passo lá na prateleira do meu mercado preferido, eu olho... Sempre quis. Não sei. Muito bom. Não é tão complicado assim. Depois tem que assistir mais o canal, tá? Assiste a gente no YouTube. Vou fazer. Porque realmente, assim, o vinho ele pode ser muito simples. Eu acho justo até essa colocação que você, né, mencionou, porque durante muito tempo o vinho foi considerado algo das elites. Distante, tinha gente distante. E tinha gente que fazia isso de propósito, tá? Não tô nem que eu tinha colega aí, sommelier, mesmo. Que colocava o vocabulário lá diferentão, justamente para dar uma segurada, né? O que para mim não faz sentido nenhum, né? Distancia, né? A gente quer que essa cultura se abra para cada vez mais pessoas. Então, nosso desafio hoje é esse. Mas você tem um público cativo, você tem um público aí que está te acompanhando com frequência. A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre o trabalho do Rodrigo na internet. E dizem, né, que vinho fica cada vez melhor conforme o tempo passa. Como tá ligado, é a mesma coisa. Então fica por aí, porque a gente vai para o intervalo, mas no segundo bloco a gente vai estar melhor que no primeiro, tá? Não sai daí não. Olha só, o humor refinado do Tá Ligado harmoniza muito bem com vinhos e bicicletas. E o programa de hoje é prova disso, né, Thiago? Pois é, hoje a gente está trocando uma ideia com o Rodrigo Ferraz, sommelier de vinhos,
um dos responsáveis por um dos canais maiores, acho que o maior, né, Rodrigo, da América Latina, que é o Vinhos de Bicicleta. Por isso que a gente sempre faz essa brincadeira de trocadilho. Inclusive, teu canal é tão conhecido que gente bem famosa já passou por lá. Vamos ver aqui no nosso telão. Isso aí. Porque eu tô com um convidado aqui que dispensa apresentações. É ele, o caro homem, Galvão Bueno. O vinho entrou na minha vida muito em função do meu trabalho na televisão. Toda mesa tem uma garrafa de vinho, toda mesa tem uma taça de vinho. Claro. É possível que esses europeus todos estão errados. Naquela época, as coisas eram muito mais na Europa, o calendário era muito mais na Europa, mas mesmo assim tinha Argentina, tinha África do Sul. E é vinho, né? Então, Essa cara, entrevista foi uma entrevista longa, né? Mas Histórica. como é que foi isso? Olha, foi muito legal. O Galvão trabalha com vinho, né, gente? Agora, ele agora é influencer digital, de vinho. né? De vinho também. Mas ele trabalha com vinho. E foi muito legal, porque nessa entrevista ele contou como começou. Ele foi transmitir uma Copa do Mundo na Europa e olhava nas mesas em volta, assim, os europeus todos tomando vinho na hora do almoço. E que é comum, né, hábito da cultura do europeu. E ele falou, pô, Arnaldo, eles não devem estar errados, né? Alguma coisa tem aí. Aí isso começou a despertar nele. Hoje ele tem uma produtora lá no Rio Grande do Sul, chama Bueno Wines, e foi daí que nasceu essa conversa aí, esse diálogo, essa entrevista. Foi muito bacana. É legal. E você já teve a oportunidade também de conversar com a CNN. Quer dizer, tanto você recebe pessoas influentes aí, conhecidas e que gostam de vinho de maneira geral, Pois quanto é. você também já está recebendo convites para falar do assunto Se tornar uma em grandes referência. veículos, né? Na CNN eu fui naquele programa do Karnal e da Prioli, né, Gabi Prioli, e da Mari Palma. O Karnal é um... E a Mari Palma eu não me lembro bem, porque ela não chegou a comentar, mas a Prioli e o Karnal são grandes apreciadores de vinho também. O Karnal, ele até sentou do meu lado, e aí, quando tinha eles iam para o intervalo e tal, né, tinha uma sobrinha, ele vinha com uma pergunta de vinho sempre, não, Rodrigo. Em off, o famoso em off. No primeiro game de hoje, a gente vai falar de harmonização. Sabe aquele prato especial? Sexta-feira à noite, dia de uma receita diferente. Pois é, um bom vinho sempre pode acompanhar, né? Sempre, sempre mesmo. Inclusive quando parece que não. O nome do nosso jogo é Harmoniza Sim, é só você querer. A gente vai mostrar algumas imagens de alguns alimentos e o Rodrigo vai dar algumas dicas de quais tipos de vinho harmonizam legal com essas receitas. Vamos ver a primeira? Bora. O que é isso? É um parmegiana? Ah, parmegiana. Ah, show de bola. Ó, parmegiana é o seguinte, você tem estrutura do alimento, certo? Um alimento um pouquinho mais robusto, vamos dizer assim. E você tem bastante gordura por causa da capinha crocante dele e do queijo principalmente, né? Então aí você vai precisar de vinho encorpado e com boa acidez, boa refrescância para a gente limpar essa gordura do paladar. Aí a gente fala de vinhos tintos com boa acidez, pode um bom Sangiovese. Sangiovese é a uva, tá? Só pra... Sangiovese é a uva, Trabalhando o vocabulário. Sangiovese. Ainda tem que fazer assim com a mão. Ah, quando fala italiano? uva, italiano, Então tem que ter a mãozinha mesmo. Sangiovese, vinhaço, é uma uva italiana, você acha vários vinhos feitos com ela, fica ótimo com um bom parmegiana. Memorizou, Marvin? Opa, tá anotado. Então vamos ver a próxima. Próxima. Pizza, cara, Sangiovese de novo. Também. Não, tô brincando. Essa pizza é uma clássica brasileira, né? Essa é calabresa, Boa e cara. velha calabresa cebolada. Daí a gente pode pegar, eu acho que aí a gente tem ainda mais intensidade de sabores que um parmegiana, né, a calabresa e com bastante gordura também. A gente pode pegar um vinho um pouquinho mais estruturado até que um Sangiovese. Pensar aí, até um Malbecão argentino fica legal com essa pizza. É mesmo? Aí. Vamos Olha aí. dificultar as coisas para ele? Vamos lá, Vamos, né? lá vem. A gente tem que caminhar nessa direção. O que é isso Olha aí, galera? Isso Olha eu vou deixar o Marvin Pinho explicar, porque isso aí nem eu sabia o que era. Não, Ele isso que aqui, selecionou essa iguaria. Olha só, isso aqui o Thiago serviu pra gente a última vez que a gente Meu foi na Deus. casa dele. Rodrigo, o que é? É um Doritos, que a pessoa tá incrementando o Doritos ali com arroz e um feijãozinho preto. Cara, essa aí é meio difícil, mas vamos lá, tem vinho pra isso. Eu pegaria um vinho branco, cara, porque vinho branco ele é muito coringa, muito versátil. Então você pega um vinho de Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc é uva também, essa é francesa, ou de Viura espanhola,
são vinhos muito versáteis também, né, gastronomicamente falando, boa acidez para limpar Essa bagunça de sabores. Aham. Só que não é um prato tão pesado como o parmegiana ou como a pizza, Sim. né? Então um vinho mais leve, um vinho branco aí. Tô um curioso Sauvignon para Blanc. saber o que que era aquilo atrás ali, ó. Parece que é um chocolate, alguma coisa ali de uma embalagem ainda. que Quer era- dizer, ainda tem a sobremesa, né? É, essa aí ficaria mais difícil. Vamos pro último, que Culinária também italiana. é uma iguaria. Olha só. O Isso não é macarronada simplesmente uma lasanha. Isso é uma lasanha de macarrão instantâneo. de miojo. Exatamente. Que também foi nosso amigo aqui, ó, que separou pra gente. Você que preparou essa? Essa não foi no caso. Essa não foi. Não, esse aí foi um jantar muito especial na casa do Gui, o nosso produtor, tá ligado? Ele que arrumou pra gente. Exatamente. Aí você faz com um bom chateau chapinha, né? Sangue de bois, eu acho que esses... Sangue de boa é ótimo, clássico. Ou você pega, você esquece o vinho e vai pra aquela cachaça bem pequenininha, redondinha, sabe? Custa R$2, só aquilo lá pra você aguentar isso aí. e Eu descer acho de que uma combina, vez. fica no mesmo nível. Já era. Mas temos um vinho aqui. É claro, eu já vou usar todo o meu repertório. Então manda pra aquela Olha câmera só, ali, ó. isso aqui, com tudo que o Rodrigo tá ensinando pra gente, olha só. Já vou pegar a taça. Mas ó, você tá pegando errado. pegando Eu tô pegando errado, tem mas que é pegar porque... na- é Pega toda assim, bandeira. pega aí embaixo, aqui, ó. Aqui assim? Mas tem um motivo, viu? copinho- Pode ser no na corpinho haste dela. mesmo. Na Aqui haste, assim. aí é só pra não esquentar seu vinho. Porque se você Ah. pega pelo bojo dela, o calor da tua mão esquenta o vinho. Esquenta. Então, E esse é charme só do por isso. dedinho levantado Ah também. lá, que eu não ah lá, consigo. isso aí. Então é você, seu vinho e aí. seu dedinho levantado para aquela câmera ali. Olha só. Senti o cheiro. Ó, esse aqui, eu acho que ele harmoniza com o terceiro bloco. Na verdade, harmoniza com o intervalo e ele tem notas de terceiro bloco. Vamos para mais um intervalo aqui no Tá Ligado, gente. Isso é bom. Tá ligado de volta, você que tá assistindo gosta de vinho? Se gosta, tá no lugar certo hoje, porque o nosso entrevistado manja tudo desse assunto. Se não gosta, capaz que de repente comece a pensar em dar uma chance agora. Estamos recebendo o Rodrigo Ferraz, sommelier de vinhos, responsável, um dos responsáveis, na verdade, né, por um dos Isso. maiores canais sobre vinhos no YouTube, na América Latina, que é o Vinhos de Bicicleta. Rodrigo, a gente estava falando lá no primeiro bloco sobre esse caminho da ascensão ainda do mercado brasileiro em relação ao consumo de vinho. Sim. Mas você já viu que é um caminho que realmente está de portas abertas, Sim, está sim. crescendo. Tá crescendo. Tanto que recentemente você esteve, não foi pela primeira vez, num evento grande sobre vinhos, consumo de vinhos, no sul do nosso país, que é uma região bem conhecida também pelos vinhos, né? Coração, coração do vinho brasileiro. Porque, na verdade, 90% da nossa produção ainda ocorre lá no Rio Grande do Sul, viu? Sim. 90%? 90%, é. Isso está mudando, tem vindo agora, através de uma nova técnica de cultivo, se possibilitou plantar uva fina, aquela que eu lá do começo Sim, do sim. programa. Foi possível agora plantar esse tipo de uva aqui no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, até tem vinícola brotando em Brasília. Daí é uma série de adaptações para conseguir Adaptação de cultivo. cultivar, né? Na Porque verdade, o clima faz toda a diferença. né? Na verdade, uva fina não gosta de chuva, de excesso de chuva. E se você pega o ciclo natural de uma videira, ela dá uma safra por ano e ela vai frutificar e amadurecer os seus frutos lá durante o verão, né? E como é o nosso verão aqui do Sudeste? Quem? Dia quente, noite quente, muita chuva. Ela não gosta disso. Então a técnica que eles desenvolveram é, quando ela começa a brotar ali no verão, né, para ganhar suas uvinhas ali, a videira, eles podam. E aí ela vai frutificar de novo no inverno. Então a gente faz Olha. aqui no Sudeste a colheita de inverno e não colheita Faz o de verão. oposto. Faz o oposto. Caramba. Muito legal. Então é uma cultura crescendo no Brasil, mas ainda o Sul é dominante total Mas na qual nossa é esse indústria. evento que você esteve? Esse chama Avaliação Nacional de Vinhos. É o maior evento, olha só, o Brasil tem dessas, né? É uma cultura que está nascendo aqui no nosso país, mas é o maior evento da América Latina de vinhos. Acontece aqui. Aqui, em Bento Gonçalves, né? É o coração da Serra Gaúcha. E esse evento, eles reúnem 750 pessoas ali na hora, numa sala gigante. Parece um balé de serviço, porque todas essas 750 pessoas têm que degustar o mesmo vinho ao mesmo tempo. E são 16 amostras diferentes de vinho. Então, imagina
como é a organização disso. Tem que ser tudo coreografado. É coreografado. E quem faz essa coreografia, vamos dizer assim, são os estudantes de enologia lá da faculdade de Bento Gonçalves, né? É muito legal. Os enólogos ficam nos bastidores ali, orientando todo mundo, que cada amostra tem que sair na temperatura certa ainda, né, para todos. E eu já fui 2 vezes jurado comentarista, que é uma honra, na verdade, né? Estar lá em cima, nesse evento, que é transmitido ao vivo pelo YouTube, para o mundo inteiro, quem quiser assistir. E eu fui lá na bancada avaliar as amostras ali, né, e tecer alguns comentários sobre uma delas. Então é uma experiência assim muito legal para um sommelier. Que legal. E você comentou a respeito da escala do evento, né, da proporção, e que ele é transmitido. Mas serve para um leigo assistir? Total, eu não entendo nada. Porque muito, na verdade, viu? Não se preocupe. Você vai chegar nesse mundo do vinho. Ele tá ali, ó. É para todos, na tá? missão. A pessoa vai se divertir muito, porque na verdade o intuito desse evento é mostrar as 16 amostras mais representativas da safra. Eu falei para vocês, o ciclo da videira é anual, então tem uma safra por ano. Por isso que vem lá normalmente indicado na garrafa, né? O ano é o ano da colheita, da safra, né? O que vem aquele ano indicado no rótulo do vinho, né? Então eles pegam todos os anos 16 amostras que foram votadas às cegas por enólogos e influenciadores do mercado e colocam essas 16 amostras para todo mundo provar ali. Quem quer ter uma imersão maior nesse evento tem que comprar. Eles vendem esse kit das 16 amostras e espalham isso para o Brasil. Mas se você não tiver com as 16 amostras, não tem problema nenhum. Você vai assistir ali, abre o seu vinhozinho em casa tá bom. E assiste ali numa boa. É isso. Legal. O programa tá quase acabando, mas ainda dá tempo de jogar mais um pouquinho. Sempre dá, né, Thiago? Bora! Olha só, ao longo dos séculos, o vinho sempre foi uma bebida apreciada por muitas pessoas. E os relatos sobre o vinho sempre são cheios de mistério, tem o romantismo também. Ou seja, tanta coisa já foi dita que agora fica até complicado saber o que é verdade e o que é mito. Mas o Rodrigo sabe muito sobre o assunto e vai explicar algumas questões pra gente aqui no nosso segundo jogo, que é o Enquanto Você Tá Vinho, o Rodrigo tá voltando. Muito bom. Rodrigo, primeira pergunta... Vai ter miojo de novo aí? Primeira pergunta é uma clássica. Vamos lá. Vinho, quanto mais velho, melhor mesmo? Nem todos. Alguns, sim. Tem alguns vinhos que são feitos para amadurecer e o vinho é uma bebida viva, então ele vai ganhar complexidade de aromas, de sabores com o tempo, né? Cerca de menos de 5% dos vinhos produzidos no mundo tem esse perfil, então os outros 95% abre agora, não guarda tanto tempo. A maioria dos vinhos é feita para você consumir ali 3 anos, 2 anos depois da safra no máximo. São pouquíssimos os vinhos para você. E aí, na dúvida, pergunta para o sommelier que está te atendendo, que te vendeu aquele vinho, vai assistir o canal Vinhos de Bicicleta no YouTube, ou mesmo hoje em dia, vários sites, a gente inclusive coloca o potencial de guarda daquele vinho que você está comprando. Então isso é uma informação importante. Importantíssimo. Olha só, outra, hein, Rodrigo? Lá. Vinho faz bem para a saúde e não engorda? Engorda. Engorda. Tudo em exagero, você comer maçã demais, vai engordar e vai fazer. Então, assim, o vinho faz bem para a saúde, na verdade, das bebidas alcoólicas, é o que mais tem nutrientes ali ativos para fazer bem para a nossa saúde. Atesto isso porque fui agora fazer exame e o meu médico falou, olha, seu coração tá ótimo. Porque o vinho é rico em antioxidantes, resveratrol e tal. Só que sim, né, gente, álcool é calórico, tem açúcar, o vinho, né, e açúcar às vezes natural, do fruto mesmo. Então, fale com seu médico, veja se ele libera, e nada em excesso faz bem. Então, com moderação, é muito interessante. Aquele papo de uma tacinha por dia. 1, 2 por dia é esse o papo correto. Mais uma pergunta, então. Vinho depois de aberto, ele pode ser guardado ou tem que consumir ali no ato? O ideal é que você consuma a garrafa inteira logo que abriu, né? Porque o que vai acontecer? Seu vinho que você comprou, bacana e tal, vai se transformar gradativamente num vinagre. Né? Ele vai oxidar. A presença de oxigênio ali dentro
vai transformando aos poucos o vinho em um belo vinagre. Você vai poder Sim. usar na salada. Tranquilo, A mas melhor vai das ser... hipóteses, né? mas Não vai vai ser pro um ralo, vinagre. vai pra alface. Eu faço isso, viu? Quando às vezes o vinho não está muito legal ou a gente deixou muito tempo lá, ele vira Vinagre. tempero. Mas ele continua tendo álcool na composição. Continua, né? Ele vai perdendo com o tempo, o álcool vai volatilizando, mas continua tendo. Porque tem aquilo, vou usar o vinho numa determinada receita, o álcool vai evaporar. Não é bem por aí, né? Se você colocar numa panela fervendo e tal, aquele vai evaporar quase todo. Agora, se colocar direto na salada, não, o álcool tá ali. Tá ali. Então é isso. Rodrigo, última pergunta mais importante de todas. Tem uma taça aqui do seu lado, quero que Vamos você lá. pegue, cheire, avalie e descubra que vinho tem aí dentro. Belíssimo tangue. Não é É tangue. isso, galera. Não é tangue, é um vinho de suco de uva vinho de integral. suco de uva integral. A gente Rodrigo. percebe isso. Muito obrigado, cara, por ter Valeu, aceito o nosso brigadão. convite. Vambora? Vambora, vamos nessa. Gente, muito obrigado por hoje e tá ligado, volta na semana que vem e na outra, envelhecendo como vinho. Vinho que envelhece bem, hein? Saúde. Até a próxima. Valeu.